A terceira revelação, se avizinhando do fim dessa retrospectiva, nos salta aos olhos uma evidência, a visão que o mergulho na história nos aponta, a divisão e ao mesmo tempo união de três grandes períodos reveladores. Com Moisés, período tribal e profético, tivemos o legado da justiça. No aperfeiçoamento desse período tribal, sob os auspícios do tempo próximo da maioridade espiritual do homem, que pôde beber na fonte da filosofia grega e se exercitar na organização romana, tivemos a flor amorosa do Evangelho, com a vivência entre nós, do governador espiritual da terra, o Cristo Jesus. Na culminância desse processo e sob as benesses do plano espiritual superior, uma invasão organizada a iluminar com a revelação da dinâmica espiritual e a união dos dois planos da vida, a Paris do século XIX. Nela, um arauto da verdade foi convocado a atuar, apresentando ao mundo uma fé raciocinada, um corpo de doutrina que voltava a estabelecer a união dos saberes, filosofia, religião e ciência, um garimpeiro da verdade que viera reconstruir o que fora demolido. Na Idade Média, a humanidade entrou no período obscuro do descaminho do entendimento míope em relação às verdades espirituais. Quando a Terra era o centro do universo e Deus mantinha relação direta e exclusivista com poucos eleitos que se arbitravam em ser seus intérpretes. O pensamento humano foi preso, algemado na fé dogmática. Na época do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o mundo se encontrava numa briga de colossos. A ciência fazia perguntas que a religião não respondia. Ao mesmo tempo, a ciência se tornou materialista e não trazia consolo. De um lado, a ciência sem ideal. Do outro, a religião sem provas. É neste contexto que a doutrina espírita e o emérito professor que assume o codinome de Allan Kardec é chamado a pacificar, a unificar, a harmonizar. O codificador da doutrina espírita, inspirado por uma pleiade de espíritos que se apresentam para revelar ao mundo o espiritismo, num processo de coleta de mensagens em método comparativo e universal, sublinham explicações à humanidade. Explicam que as duas forças, alavancas que até então regiam o mundo, tendem a uma finalidade única, convergem para o mesmo mar, cada uma atuando num setor de domínio, mas ambas com o mesmo objetivo, a ciência com o método, com a sistematização, e a religião, que até então carecia também de estabelecer um método para lidar com a revelação. Para a ciência, o telescópio alargava a visão. Para o espiritismo, a mediunidade era a janela que vinha abrir e alargar os horizontes. Estabelecia-se a ciência do espírito. Kardec foi pioneiro. Inaugurou uma nova era do pensamento religioso. Pela primeira vez na história, era utilizada uma comunidade interexistencial para a produção de conhecimento. Doutrina dos Espíritos, plural, em ação coletiva. Com a doutrina espírita, passou-se a entender a dinâmica espiritual. O Deus de Moisés
e o reino de Deus de Jesus. Estabeleceu-se uma inversão paradigmática, a compreensão que o mundo dos espíritos é primacial, que existe uma matriz que é Deus, em interação com o espírito e a matéria.